Jesus, caridade e evangelho. Jesus. Grupo em crise. Emmanuel. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Jesus, João 15, 7. Habitualmente, quando as tarefas de uma equipe consagrada ao serviço do bem parecem devidamente estabilizadas, a crise explode. Desequilibra-se o clima das boas obras e a tempestade ruge. Desentende-se irmãos na sombra da discórdia, quando mais necessária se faz a luz da harmonia. Edificações que se figuravam consolidadas apresentam brechas arrasadoras. Todo o esquema das realizações em andamento se mostra superficialmente comprometido. Afastam-se companheiros de posições importantes, deixando claros difíceis de preencher. Esses são os dias de exame, em que a ventania da crítica esbraveja em torno de nós, experimentando-nos a segurança da construção. E esses são igualmente os dias para a serenidade maior. Diante deles, nada de irritação, nem de desânimo. Reunirmos-nos mais estreitamente uns aos outros na fidelidade ao trabalho, a fim de conjurar perigos maiores, é o nosso dever. Urge consertar a máquina de ação, como pudermos, dentro de todos os recursos lícitos, à maneira dos ferroviários que restauram a locomotiva descarrilada e, depois de colocá-la em condições de serviços nos trilhos justos, seguir para a frente. Nem acusações, nem lamentos. Trabalhar com mais ardor, esquecendo o mal e lembrando o bem. Reestabelecer a união e avançar adiante. Compreender que as horas para a fé não são aquelas do sol rutilando no firmamento azul, mas precisamente aquelas outras em que as nuvens despejam ameaças de algum lugar no céu. Todos encontramos dificuldades no caminho em que transitamos. Sempre que chamados a servir, é forçoso recordar que estamos carregando encargos que a divina providência nos confiou no bem de todos. E cuidado de satisfazer aos desígnios de Deus, sejam quais forem os riscos e tropeços com que sejamos defrontados, estejamos convencidos de que Deus cuidará de nós. Chico Xavier, Espíritos Diversos. O livro é Educandário de Luz. Queridos irmãos, nossa saudação, com todo o nosso carinho, a nossa fé e a certeza da força do trabalho. Conforme a leitura, Deus nos quer sempre melhor e está por nós. E é por isso que nesse momento vamos elevar o pensamento a Ele, ao Pai da vida, a Jesus, nosso irmão maior, guia e modelo, e aos demais espíritos amigos que estão entre nós, nossos guias, mentores, o mentor desse nosso trabalho, para que possamos, com toda humildade, repassar os ensinamentos que o Cristo nos deixou através do seu Evangelho, que tenhamos a inspiração necessária, a força e principalmente a fé naquilo que vamos passar a todos nós. Obrigado, que assim seja. Que assim seja. Hoje é dia de dar
Bom dia, boa tarde e boa noite. Verdade. Estamos aí para mais um programa Jesus e Espiritismo. Hoje, sexta-feira, 7, né? 7 de agosto. Estamos gravando pela parte da manhã o programa que vai ao ar às 18 horas mais tarde. Pelos compromissos aí que a nossa equipe toda aqui sempre faz o acordo de grupo, né? Uma vez no mês, no mínimo, tem que ser gravado. E trouxemos a mensagem hoje desse livro, que realmente é um educandário de luz, de Chico Xavier, que ele faz uma ligação com os dois últimos temas desse capítulo 11 que nós estamos aqui, Amar o Próximo como a Si Mesmo, né? Que hoje nós vamos estar com os dois títulos finais desse capítulo, Caridade com os Criminosos e Se Deve Se Expor a Vida por um Malfeitor. Pedindo sempre que Deus esteja nos amparando, intuindo, inspirando, com humildade, simplicidade, sempre unidos pelo seu amor. Agradecendo aos nossos colaboradores que fazem com que nós estejamos aqui realizando esse programa, quase chegando aos nossos 2 anos de vida desse programa aqui. Então, estamos desde a última sexta com um novo apoiador, colaborador, e vamos agradecendo a Rádio Online Dali Garopaba, nosso amigo Alexandre, as boas-vindas novamente à Serra Geral Internet, nosso novo colaborador. Ao Grupo Espírita Porta da Esperança, o GEP lá de Imbituba, que fica na rua Lourival Ramos, 434, próximo ao Mercado Líder, no bairro Sagrada Família, que tem trabalhos abertos ao público na segunda-feira às 20 horas, quintas e sábados às 16 horas, com exposição doutrinária, passes e radiações. Em memória a Manuel Martinho Alves, que Deus o abençoe. A Melblis Móveis exclusivos sob medida, você sonha e nós realizamos. E ao Centro Espírita Deus, Jesus e Caridade, que fica aqui no bairro da Encantada, em Garopaba, na Servidão 235, com horário de atendimento ao público, na segunda-feira às 20 horas e na quarta-feira às 16 horas, com exposição doutrinária, passes e radiações. Então está no ar mais um programa Jesus e Espiritismo. O seu José já está com o dedinho levantado ali. Vamos lá, seu José, o que traz para nós nessa sexta-feira, 7 de agosto? Eu vou provocar vocês. Espero que você não seja lapidado aqui. Mas o título é Caridade para com os Criminosos. Eu fui olhar o Aurélio. Eu sou das antigas, né? Ainda vou para o dicionário. O dicionário pesa 3 quilos, me atrapalha, mas eu vou para o dicionário. Eu preciso sofrer um pouco. Então, o Aurélio nos diz, tem vários conceitos sobre o que é crime, na visão do Aurélio. E ele diz, primeiro, é a violação culpável da lei penal. Vamos abrir uma janela aqui. A lei penal tem a lei penal dos homens e tem a lei penal divina. Inclusive o céu e o inferno, lá na primeira parte, vai falar muito sobre o código da lei penal, código futuro da lei penal. Depois, o Aurélio nos diz ainda, crime é um ato condenável de consequências funestas ou desagradáveis. Aqui, primeiro ele diz que é a violação da lei, do que tipifica no homem o que é. A lei divina também tipifica o que é adequado e o que é inadequado. Agora, esse outro conceito dele aqui, ele já se espiritualiza. Ele diz que crime é todo ato condenável de consequências funestas ou desagradáveis. Na lei dos homens, um ato condenável, eu posso olhar para uma pessoa e dizer assim, que tu não seja feliz. A lei não comina pena nenhuma. Mas a lei dos homens. Né? A lei dos homens não, mas a lei de Deus comina, né? Tá. Então agora é o crime. Quem comete crime é criminoso, tá certo? E o Aurélio diz, criminoso é aquele que praticou o crime. Agora, olhando para o lado, e aí que vem a provocação, que crime é ato condenável de consequências funestas, quando eu olho a pessoa que passa, eu digo raca e gospo no chão, lei nenhuma diz que é crime, mas pela lei divina é um ato condenável. E quem pratica qualquer ato condenável, segundo o Aurélio, e eu penso assim também, é um criminoso. Eu pergunto, eu sei que eu sou criminoso ainda.
Vocês são criminosos? Por esse conceito, não há quem não seja. Não há quem não seja. Em função do simples ato de pensar agressivamente, pensar mal, desejar o mal a alguém em pensamento, está cometendo, nesse conceito, um crime, uma falta. E todas as faltas, todos os pingos, em todos os is, em todos os jotas, deverão ser colocados. Ou seja, nós... Até o último ceitil. Até o último ceitil. Nós responderemos pelas nossas faltas. E são faltas. Não tem dúvida. E nós estamos distantes da felicidade em função disto. A Terra, muitas vezes as pessoas consideram-se felizes na Terra porque não sabemos ainda o que é a efetiva felicidade. Porque enquanto houver um sofredor em função do mal feito, não podemos dizer que a felicidade está completa. E se nós estamos tratando de um capítulo... Que respinga na gente, desculpe. Respinga na gente o ato condenável do outro, é ele que praticou. Não me afeta diretamente, mas indiretamente vai me afetar no meu conhecimento. E o título do tema de hoje, o estudo de hoje, que é o último do capítulo, né, os dois últimos, é caridade para com os criminosos. E está no Evangelho. Se não fosse importante, não estaria aqui. E aqui eu já, puxando para isso, eu fiz uma anotação em função de que o título é Caridade para com os criminosos. O capítulo, Amar o próximo como a si mesmos. Os criminosos são nossos irmãos. E são próximos. Então, E a gente pode puxar lá para o último, né? Quando falar todos nós fomos criados simples e ignorantes. E escolhemos os caminhos que quisermos. E, como diz o Arthur Valadares, né, o maior sinal da nossa imperfeição é o interesse próprio. E quando a gente pega o capítulo 17, que ainda vai vir, que é Sedes Perfeitos, aonde nós precisamos buscar a lei de justiça, amor e caridade, aí a gente começa a analisar que nós já somos criminosos nesses conceitos que o seu José trouxe, a partir do momento que nós não buscamos a justiça, e sim a vingança contra o próximo. Esse que é o X da questão, porque nós não somos mais simples nem ignorantes. Qualquer um de nós já temos um conhecimento. Por mínimo que seja, nós sabemos que temos que praticar o bem. Todos temos. E aí a gente, vamos ser ameno agora, vamos nos amar, né? Vamos nos amar. E o próprio Kardec disse, né, nas obras, que depois da vinda do Consolador prometido e do entendimento do Espiritismo, nós não temos mais como dizer que somos ignorantes total, né? Perfeito. Nós já temos as respostas. Então, antigamente era muito natural a gente dizer assim, não, tenho meu livre-arbítrio, vou deixar isso aí para a próxima existência, essa eu vou dar uma aproveitada. Nós não temos esse direito, isso aí é um engodo, como o Divaldo falava. Então, a diferença entre justiça e vingança, isso que nós temos que meditar sobre essa situação. Porque parece... E aí vem quando nós não fazemos a verdadeira justiça, que é ouvir os dois lados, saber que nós somos todos imperfeitos, nós estamos julgando. E a partir do momento que eu julgo alguém, eu estou cometendo um crime porque eu estou me enxergando como eu já fui ou como eu sou ainda, né? Porque quem somos nós para estar julgando? Exatamente. Seu José está pensativo aí, seu José. Não, eu quero completar o que eu comecei a falar antes, né? O amar o crime, ser amorosos conosco, né? A lei, a natureza não dá salto, é um processo. Tá? Assim como eu estou com 85 anos e eu para chegar a 85... Já? Já. Vamos... Nem os cabelos Eu já cresceram sei. ainda, seu José. Parece que tem 100, né? Mas tá sempre rindo. Tá sempre 100, né? Isso é bom, não saber a idade, né? E aí, seu José? Desculpa ter lhe cortado. Não cortou, foi muito bom, maravilhoso, né? Passa cada ano. Então nós saímos já do processo
da simplicidade e da ignorância. Não significa que a gente já seja um sábio. Talvez nós já estejamos lá na pergunta 100 e subsequentes do Livro dos Espíritos, um pseudo-sábio. Mas nós já temos, mesmo na pseudo-sabedoria que nós possuímos, nós já temos uma capacidade de entender como devemos nos comportar perante a vida e para com a natureza em si. Sim, sim. Ao invés de julgar, a gente pode lamentar o ato de um irmão, mas jamais julgar. Nós não estamos na pele daquela pessoa que tomou essa ou aquela decisão, até o crime que eventualmente tenha cometido. Não nos cabe julgar. Essa fala do seu Ivan, eu me fazia por muito tempo por uma questão de uma palavra que nós usamos muito no cotidiano. E quando eu comecei a ver que essa palavra não tem nem adequada para usar nesse... É quando a gente diz assim, tô com pena do seu José. Aí eu comecei, tô com pena do seu José. O que é pena? Pena, ou eu condenei alguém, que é uma pena, ou é a pena de animais, aves, né? Eu digo, não seria... Aí quando a gente vai vendo que o termo que a gente deve usar melhor, né, adequado, seria compaixão. Compaixão. A gente se compadece de um ato que um irmão nosso, um imperfeito, um criminoso, e ali, que no momento de desequilíbrio, tá, ou um momento de fraqueza qualquer, cometeu algum deslize, né? Mas já estamos chegando no final do primeiro bloco. Seu José quer dar um recado? Rapidinho, né? Lembrando que eu gosto muito da palavra compreensão. Quando a gente vai compreender o outro, nós estamos dando um habeas corpus para ele. Outra palavra boa. Né? E sabendo que ele vai daqui um pouco se corrigir, se modificar. Isso aí, voltamos em alguns momentos aí. Não chega a dar um minuto, né, Alexandre? Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo. Jesus. Então estamos retornando para o segundo bloco do programa Jesus Espiritismo dessa sexta-feira, 7 de agosto. Estamos no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. E estamos aqui falando sobre a caridade para os criminosos e também vai entrar na sequência aí, deve-se expor a vida por um malfeitor. E nós recebemos uma contribuição agora no intervalo, né, de um questionamento de um irmão aí que mandou, tá, que como que nós vamos justificar, fazer justiça ou procurar entender ou ter compaixão de uma pessoa que nos agride ou de uma pessoa que nos causa um mal tão grande ou que tira a vida de um filho, de um pai, de uma mãe, de um amigo. Como que isso vai entrar aí
em a gente ter amor ou perdão ou misericórdia, pedir misericórdia por essas pessoas. E eu recordo, antes de passar a palavra para vocês, aquela caso muito que repercutiu no país inteiro, do caso Bernardo, né? O menino Bernardo, que todo o Brasil orou pelo Bernardo. E sim, justamente oraram pelo Bernardo. Mas realmente quem precisava mais de oração foi o casal que fez o crime. Esse é o ponto. É os mais necessitados. Tanto que Jesus já disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Exatamente. E é a partir do momento que a gente começar a meditar sobre essas situações, que nós vamos começar a buscar um caminho. Mas jogo para vocês aí o questionamento para a gente falar. Esse questionamento que nos chegou aí. Seu José, seu Ivan. Foi eu? Pode. Então vamos lá. A questão apresentada ela é de suma importância. Ela merece reflexão e confesso que eu tenho refletido sobre isso. Eu tenho usado, inclusive, em evangelhos no lar, tenho usado eventualmente em exposições, este ponto. E nós temos que partir do seguinte princípio, que entender o outro pela ignorância do outro. Não tem o alcance que a gente tem. Então, a maior vítima não é aquilo que popularmente nós consideramos como Seu vítima. Ivan, sempre lembrando, né, que a ignorância, quando nós falamos, é ignorar o assunto, não é pejorativo. Perfeito, bem esclarecido, exatamente, não é no sentido pejorativo, absolutamente. Ignora o tema, né? Não alcançou ainda, não tem alcance daquela matéria. Mas no momento em que a pessoa agride de forma tão violenta, nós consideramos violenta a violência por ser forte, porque é contra nós. Um filho, uma filha que é assaltado, que é estuprado, ou vítima de um sequestro para buscar dinheiro, enfim, não importa, com os nossos. Mas acontece com todos. O criminoso é a maior vítima, não é? Aquilo que popularmente, que a sociedade coloca como vítima, faz parte até da sua expiação, vamos dizer assim, né? Sempre vão lembrar, né, que o escândalo terá que vir, mas ai de por quem o escândalo vier. Então, é um assunto mais profundo que merece outros estudos. Agora, com referência a amar o criminoso, nós temos que amar esse aí também. Só que a nossa capacidade de amar não é trazê-lo para o nosso lado, não há como a gente fazer isso. É impossível. Agora, entender no sentido de perdoar, e o perdão está aqui, tá no Evangelho, aqui tem um textinho aqui que eu tenho a agenda permanente, a agenda cristã permanente, e eu coloquei o perdão que talvez consigamos em relação aos criminosos, está em não julgá-los. Esse é o princípio do perdão. Pela ignorância dele, ele cometeu aquele ato. Agora, a reencarnação vai nos ajudar, ou vai ajudar aquela coletividade, aqueles envolvidos nesse assunto, a perdoar. Por exemplo, não me estendendo, o criminoso, aquele que cometeu esse ato tão bárbaro contra um filho, uma filha, poderá nascer futuramente por aquela que foi agredida nesse sentido. A mãe ou o pai poderão ser mãe ou pai do criminoso, e o perdão vai nascer pelo amor. Todo ato tem consequências, né? Todo tem. Eu gostaria de fazer uma colocação para a pessoa que fez a pergunta no seguinte tom. Jesus, quando questionado sobre qual era o maior mandamento da lei, Jesus disse: o maior mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus manda amar o próximo. Ele não diz ama o próximo que não é criminoso. Ama o próximo que é espírita, entendeu? É o próximo. Então, se nós tivermos um entendimento dessa orientação de Jesus e nós tentarmos nos trabalhar, eu sei que é difícil, porque ainda a nossa cultura nos apega muito às coisas materiais. É um parente que sofre, é uma perda, é coisa material.
Mas, na realidade, o que é matéria termina. E o que vale o mundo real é o mundo espiritual. Então, quem estupra a filha, quem rouba, quem mata, é próximo. Então, ele tem que ser amado. É lógico que esse amor é dependendo da nossa capacidade. Nós ainda somos ignorantes e não sabemos da capacidade de amar. Então, a gente navega em dúvida. Mas se temos fé na perfeição de Deus, que nada acontece por acaso, aquilo precisava acontecer. Não para penalizar, não para ofender, não para escandalizar, mas sim para que haja um reaproveitamento de algo que se começou lá atrás. Eu penso dessa Por forma. isso- Então, compreensão. Só para não deixar passar rapidamente, o que a gente tem que ver que o criminoso, o ato tem que acontecer, mas ninguém nasce no seu planejamento reencarnatório de cometer um crime, de cometer um ato, não nasce com isso. Não. Mas o ato em si, Não. Ninguém nasce para fazer tal coisa. exatamente. A gente nasce com os instrumentos para enfrentar determinada situação e ter a Perfeito. possibilidade de escolher fazer ou não fazer. É assim que é. Isso. Ninguém nasce para estuprar o outro nem para ser estuprado. Isso não. Assim, ó, já desde que Jesus veio, a gente está se deparando com isso, né? A gente precisa voltar com aquela fala do Arthur Valadares, que o maior sinal da nossa imperfeição é o interesse pessoal. E todo o ofendido, todo o magoado, todo o sentimento de raiva que nos chega é porque o nosso interesse pessoal foi atingido. Exatamente. Porque por que Jesus foi crucificado? Porque o interesse pessoal da época foi agredido. Porque a lei que imperava era a lei mosaica. Os ensinamentos era de Moisés. E Jesus estava adulterando aquela lei. Por isso que ele chegou dizendo que ele não veio destruir a lei, ele veio cumpri-la, fazer-a cumprir. E aí, tudo aquilo que eu sou acostumado a fazer, chega agora, tu chegou do nada aí, e, como diz o ditado, né? Pegou o ônibus e já veio querendo janela. Então... E naquele momento ele provocou o escândalo, né? E o julgamento. Já veio novamente o julgamento. Nós julgamos que a pessoa foi errada. Tá? Que não é assim que se procede. Mas o que nós precisamos fazer? Nós fomos julgadores do Cristo e 2000 anos depois a gente se dá conta que a escolha foi errada. Tá? Escolhemos Barrabás. Então, por que nós estamos, às vezes, comprometidos? Pelo nosso interesse pessoal, pela nossa ignorância ainda das grandes verdades. Ninguém é obrigado a aceitar, mas que o que é lei natural é a lei do amor, né? Não é a lei do ódio, da vingança. Essa não é lei natural. E me vem agora o que Jesus disse no final da sua passagem, o último momento dele na cruz, quando ele pede que Pai nos perdoe, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É isso. Ignoravam ainda. O criminoso que cometeu esse ato tem que ser perdoado porque não sabe o que está fazendo. Exatamente. Não tem alcance. Fale, seu José. Está Bem, em reflexão. Mas a questão é essa. A questão é a seguinte, assim, enquanto nós precisamos reencarnar, é porque ainda estamos com um débito. Perfeito. Somos devedores. Sim. E como o seu José falou anteriormente, se nós estamos passando por situações, é porque nós estamos endividados com aquela situação. Ou pelo menos porque temos dúvida e precisamos aprender, não saber. Isso é exemplificar, né? Eu gostaria de falar sobre julgar. Tá? Nós julgamos toda hora. Quando nós olhamos uma coisa, nós estamos julgando. Essa caneca aqui, que é ofertada pela casa para tomar água, eu olhei e julguei. O peixe aqui, etc. Gostei ou não gostei? Isso é natural, esse sentimento. Isso é um julgamento. E o julgamento, a análise, a avaliação, se ela é criteriosa, a gente não vai permitir que ela vá para o negativo. E sim vai buscar o que tem de positivo aqui. Eu posso não ter gostado do peixe, mas eu imagino que quem fez isso aqui gosta do peixe. E como ele gosta, ele colocou o peixe aqui para me agradar. Eu estou julgando. Agora, estou julgando é um ato. Estou julgando
tentando encontrar o lado positivo esse peixe aqui, mesmo que eu não goste. Então, o julgar tem esse lado, que é o lado da compreensão. Por que tem esse peixe virado aqui para mim? Porque quem bolou, quem idealizou essa caneca, botou o peixe porque ele gosta do peixe, achou Quis fazer legal. o melhor, né? Quis fazer o melhor, exatamente. Então, eu tenho que entender. Isso vai cair na palavra compreensão. Nós temos que compreender. Este que é o processo. Não é saber decorar o livro dos espíritos. Isso ajuda, até para ter compreensão. Mas nós temos que compreender. Não esquecendo, que é só para finalizar, não esquecendo que a doutrina é ciência, filosofia e religião. E filosofia é buscar caminhos para o bem. Eu lembro que o próprio Haroldo Dutra Dias, que é juiz de direito, ele diz que o maior tormento de um juiz é ter a consciência tranquila que a sentença foi a mais justa para aquela pessoa, porque ninguém, ainda mais quando se tem o conhecimento da vida, da multiplicidade das existências, que tu sabe que hoje pode ser um malfeitor, mas amanhã ele vai ter a oportunidade. Essa o função é do julgador, né? O julgamento é terrível, né? Deixa eu atravessar. Deixa eu ver atravessar. Na realidade, nós, nesse processo de minha memória é minha amiga mesmo. Passo até que eu volte. Tá bem. Então, no texto que estamos trabalhando, ele é de Elizabeth de França. E ela diz na mensagem, né, lá no meio, lá no bojo: o julgamento que fizermos nos será aplicado mais severamente ainda. Está no texto dela. Então, todo julgamento vem a nós também, nos será aplicado. E se o nosso julgamento foi suave, a aplicação sobre nós será suave. Mas quando julgamos o ato da pessoa, ou a maneira de se vestir de alguém, seu lado, seu pensamento político, seu pensamento clubístico, o que for, julgamentos tolos até, nós também seremos julgados dessa forma. Volta para nós, de alguma forma volta, conforme diz Elizabeth de França. Então, nós temos que, não apenas, mas sem considerar que temos a necessidade de indulgência, os erros e a falta do outro, nós precisamos considerar, trabalhar a nossa cabeça, nossos sentimentos pela indulgência ao nosso próximo. Entender, ter tolerância com ele. E não importa o que ele tenha feito. É claro que não é o que a gente pode, talvez o mais positivo disso aí é a oração, que deve ser feito a vítima de um eventual crime, mas também, digo aqui principalmente, porque poucos vão fazer isso, orar pelo criminoso, por quem agrediu. Eu peço permissão para entrar, porque voltou o que eu queria dizer. Com referência à pergunta, e foi citado um dos casos, estuprar a filha. Devemos perdoar ou não? Olha, não perdoar é um ato condenável, segundo a lei divina. Sim. Eu estou capacitado a perdoar ou não? Olha, eu ainda não estou. Agora limite ao perdão, né? Mas mesmo que eu perdoe, isso não significa que o criminoso não esteja sujeito à lei do homem e à lei divina. O meu perdão não vai isentá-lo de receber a responsabilidade do que ele faz. Perfeito. Né? Eu posso até perdoar e a gente pensa assim, pô, José perdoou, ele é um camarada X. Na realidade, José é um alienado, ele não sabe o que aconteceu, a gravidade do que aconteceu, e ele perdoou, quer dar uma de bacana, aí, etc. Né? Então, o perdão tem vários aspectos. A pessoa que vai perdoar, a estrutura, se o perdão é honesto ou é um perdão aparente, há uma série de coisas que são agravantes e atenuantes para todos que estão sofrendo a consequência daquele ato. Meu irmão acabou de tirar da minha mente a palavra agravante e atenuante. Eu falo exatamente isso. Telepatia. Exatamente isso aí. Porque todos os atos têm os atenuantes e têm os agravantes. Né? As nossas ações. E são fundamentais. A mesma falta que cometemos, ela receberá esta ou aquela expiação. E
ela será diferente entre que a mesma falta cometida por mim e pelo outro, possivelmente será diferente em função dos atenuantes e dos agravantes por ter cometido aquela falta. Sim. Eu peço desculpa que eu estava fazendo uma pesquisa aqui, mas não consegui concluir ela. Mas tem uma relação, eu já fiz essa pesquisa, de vários famosos hoje no mundo que são filhos de um estupro. Que sim. se tivessem uma punição na época de poder fazer um aborto, exatamente, ou bem colocado. largar as pessoas, não seriam essas pessoas com a A oportunidade. lei brasileira permite que se faça um aborto em caso de estupro. Sem comentários. Sem comentário, mas perfeito. Então, bem colocado. essas questões a gente vai cometer crime duas vezes. O ato que foi ocorrido, que é o estupro, e nós cercear a vida daquele que tem uma oportunidade de tomar o rumo que desejar. E talvez faça parte do processo dele vir para cá. E nós passar por- interrompemos o processo evolutivo. Ato condenável nosso, que é até criminoso. Pois já estamos indo para o último bloco do programa, por isso que esse filme que saiu agora aí, Sexo e Destino, é fantástico, porque ele nos coloca ali com uma visão muito clara de como os enredos das reencarnações, que nós não temos a mínima ideia. Eu tenho ideia do seu José, mas e o Alexandre que está lá, que eu quase nem falo com o Alexandre, por que ele está ali junto conosco, né? Então, ali ele mostra isso. Mas nós já voltamos para o último bloco, do programa. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo.
Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus. Então, retornamos aí para o último bloco do programa Jesus e Espiritismo, dessa sexta-feira, dia 7. O programa está sendo gravado, vai às 18 horas ao ar. Tá? E nós estamos no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. E são os dois últimos títulos desse capítulo, que não, se não der para terminar hoje, nós vamos, no próxima sexta, ao vivo, nós vamos retomar, fazer um fio condutor, porque já está ligado com o próximo capítulo que vem ali. Então, a caridade com os criminosos é o título de hoje e deve-se expor a vida por um malfeitor. Mas antes de partir para esse último bloco, nós vamos fazer os nossos agradecimentos aos nossos colaboradores. A Rádio Online da Garopaba, o nosso amigo Alexandre, que vocês têm que ver. O Alexandre é o católico mais espírita que nós estamos conhecendo aí. Ele já estava, ele interage aqui durante os intervalos conosco, que é uma barbaridade. Muito bom isso, muito bom, Alexandre. Obrigado. Ao nosso novo apoiador, a Serra Geral Internet, nosso muito obrigado. Ao Grupo Espírita Porta da Esperança, o GEP, lá de Imbituba, que fica na rua Lourival Ramos, 434, próximo ao Mercado Líder, no bairro Sagrada Família, com trabalhos de exposição doutrinária, passes e radiações, segunda-feira às 20 horas, quinta-feira às 16 horas e sábado às 16 horas. E já vamos deixar aí o seu José nas suas considerações finais daqui a um pouquinho. Sábado, domingo que vem, temos o grande chá de 20 anos, né, senhor José? Aí ele já vai fazer aí o marketing do evento lá. Em memória a Manuel Martinho Alves, que Deus o abençoe, a ele e sua família, que ainda permanece aqui encarnada. E ele no mundo espiritual, que receba sempre as nossas orações. A Melblis Móveis exclusivos sob medida. Você sonha e nós realizamos. E ao Centro Espírita Deus, Jesus e Caridade, o CDJC, que fica aqui no bairro da Encantada, em Garopaba, na PMG 235, com trabalhos de exposição doutrinária, passes e radiações, segunda-feira às 20 horas e quarta-feira às 16 horas. Então, meus irmãos, que pensar daquele homem que tem um histórico avantajado em crimes, cometeu tantas coisas, e nós conhecemos ele. E no momento que nós estamos no dia a dia, olhamos, ele está numa situação de vida e morte, e nós temos a oportunidade de interferir, de estender a mão ou de deixar que ele ali encerre a sua vida. O que nós fazemos numa situação dessas? Aquele que já nos até mal para nós mesmos cometeu, a sociedade já o recrimina, nós temos medo quando enxergamos ele na rua e ele está ali numa situação ali vulnerável entre a vida e a morte, e nós temos esse momento de poder estender a mão ou deixar que ele retorne à parte espiritual. O que nós fazemos nessa hora? Talvez, considerando que esse malfeitor possa ser agressivo, ou tenha sido agressivo contra nós, tenha feito muito mal, tenha agredido um familiar, um filho, mas ele se encontra à beira da morte e eu tenho a possibilidade de ampará-lo, tirá-lo dali de uma forma qualquer, que seja estendendo a mão e tirando do momento em que ele estaria deixando o corpo. O mais puro seria fazer isso, tirá-lo. Talvez o ímpeto humano e na capacidade de compreensão nossa ou de alguém seja assim, ele merece. Ele que se vá... Fazemos o nosso julgamento? Estamos fazendo o julgamento. Mas, na verdade, nós podemos transformar um inimigo em um amigo. É possível que essa pessoa, no momento em que nos tenha feito tanto mal e a gente salve a vida dele, ele se transforme em alguém que vai nos ajudar, no sentido de nos apoiar em outras situações.
E o texto, no capítulo, é de Lamenais. Eu não sei se a pronúncia é essa. Amené. Lamené. É o espírito. E ele diz assim, ó, talvez esse homem que morreria nos insultando se atirará em nossos braços. Tu podes salvá-lo, salva-o. Esse é o conselho de Lamené. Então, se nós estamos estudando, se nós estamos buscando o amparo no Evangelho de Jesus, e esse texto está no Evangelho segundo o Espiritismo, que são mensagens de Jesus e também de espíritos que trazem os ensinamentos dele. Este é um deles, é um dos ensinamentos. Então, que salvemos. E aí, Sr. José? Então, já é a minha hora, né, do meu comentário. Não, ainda temos ainda uns minutinhos Ainda ainda. dá pra Pode fazer. ficar à vontade aí. Essa fala que eu pretendia falar também sobre pode salvá-lo, salvai. Aqui, o Lamennais traz uma mensagem quando é o perigo de morte, né? Vai perder a vida, etc. Mas isso aí não deve ser olhado só sobre essa situação. Perfeito. Eu vejo o fulano ali e o fulano está fazendo alguma coisa que vai conduzi-lo a um caminho desagradável. Eu posso ajudá-lo? Vou ajudá-lo. Então, esse poder é algo que deve estar inserido no nosso contexto íntimo, no nosso coração, de que nós podemos salvar a pessoa de muitas maneiras. E nós, sempre que nós tivermos a oportunidade, nós deveremos executar o ato que for possível para ajudar aquela pessoa. Eu quero também comentar sobre o problema da pergunta lá do início, né? E o Wilton lembrou muito bem que fomos criados simples e ignorantes e etc. A pessoa que perguntou, ela pode não ter um conhecimento doutrinário, eu sei que deve ter, mas vamos considerar que não tivesse, mas ela não é ignorante. O ignorante é olhar, é ter o conhecimento e a capacidade de olhar a vida como ela é, como ela se apresenta. E dentro desse olhar, a gente vai acabar julgando. Vai julgando quem cometeu o ato, a vítima, e vai julgar quem está envolvido naquilo ali. Então, esse é um processo que acontece a toda hora, em qualquer circunstância. Esse fato de um estupro é sério, é grave, mas é chocante, mas a gente comete atos condenáveis, segundo o nosso Aurélio diz lá, né? Então, vamos ter esse entendimento. Eu vou trazer 3 casos aqui para a gente trazer como exemplo, né? Tá, mas a gente fala aí, vocês falam, mas e na realidade como é que é? Então, o primeiro caso já foi tocado aqui no programa, Jesus condenado à cruz, e ele chega e fala aquela famosa frase: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Maior exemplo de amor por toda a humanidade, o amor incondicional, que mesmo numa hora de finalização ali, injusta, mas que nada é por acaso, era um exemplo que ele nos passava, Jesus ainda pede o nosso perdão. Outro caso, a misericórdia divina é tão grande que o próprio Paulo, quando vai para a casa de Áquila e Prisca, para poder entender melhor o Evangelho, redimido, já transformado em Paulo, não era mais Saulo, o Áquila diz para ele: Paulo, as tuas ações contra nós foi o que causou a morte de meu pai, mas mesmo assim nós estamos aqui, te amando, te dando a oportunidade do aprendizado. E um dos mais atuais aí que nós temos, né, do século passado, a misericórdia divina a Hitler, né, que dentro dessa misericórdia, ao desencarnar, Hitler tem aí uma bondade de Deus de ficar 1000 anos enclausurado dentro de uma bolha, porque os obsessores que estão atrás dele, que gostariam de acertar as contas com ele na chegada do mundo espiritual, seria muito tortuoso. Então, cometeu atrocidades que nem é bom lembrar, muitas vezes é vergonhoso para nós, que quem sabe nós estávamos lá junto também, ou contribuímos para isso.
Mas está aí, o perdão de Deus é magnífico. Fale, Sr. José. O caso do Hitler, né? E já comece as suas considerações finais. O caso do Hitler, a bondade de Deus, porque há muita pressão, muito ódio, ele não iria suportar, e a finalidade de qualquer, entre aspas, punição, não é liquidar, não é acabar, e sim oportunizar condições para que a pessoa entenda e aprenda a lição, né? Então o Hitler, ele não vai estar isento. Ele vai ficar 1000 anos em moratória, Sob lá proteção, paradinho, né? sob proteção, para evitar danos maiores. E aqueles obsessores vão continuar reencarnando para poder entenderem o que aconteceu. Vai diminuir, vai atenuar. Exatamente, vão conseguir digerir aquela Isso, ódio, aquela perfeita raiva, a misericórdia de Deus. É por isso que a gente tem que ter sempre em mente que Deus é perfeito, que está tudo certo. Nós é que não entendemos. A gente acha que é o rei da cocada. Né? Somos o rei da cocada. Só que às vezes a cocada ela queima no fogo, né? Queima, estraga e tudo, né? Eu quero voltar ao julgar. Eu quero voltar ao julgar. Eu fui... Seu José, nós dividindo bem, nós temos 2 minutos para cada um. Pode fazer 2 minutos, 2 e aí a gente encerra com 2 também. Tá bem. Não, é bem rápido. Em nível de comando, seja qual a graduação, pelotão, companhia, batalhão e etc., quando há um evento em que a tropa é empregada, depois que o evento termina, tem a crítica. Esse é o título da reunião. Vamos à crítica. Então se avalia todo o desenvolver. O efetivo, tropa, tudo, né? O efetivo, meios, a ação, se houve desmando ou não. E nessa crítica se aponta tudo que está certo ou que está errado, para que se estude, para que no próximo evento não se repita. A crítica é um julgamento. Sim, então, o julgamento, se a gente se predispor a julgar e tem a bondade, a compaixão e a compreensão dentro de nós, o nosso julgamento vai ser sempre amoroso. Ama a Deus, ama o próximo e ama a ti mesmo. Então, o julgamento, eu penso que é algo que deve ser encarado de uma forma muito amorosa. Sem dúvida. Seu Ivan. Refletir sobre o julgamento, talvez a gente num único ato de pensar e expor esse pensamento, possa exprimir tudo o que significa, né, que realmente significa. Porque, como disse o Wilton, falando sobre o Haroldo, né, que ele é um julgador, né? Acho que agora ele está aposentado, acho que não é mais juiz. Mas ele julgou. Está morando nos Estados Unidos, né? Mas a função exige julgamento, né? E quando ele tem a graça de ter os ensinamentos que o Espiritismo lhe deu, que as leituras evangélicas, vamos dizer assim, lhe trouxe, né, todo o saber que ele tem, talvez fez com que o seu julgamento fosse o mais justo possível, efetivamente justo. E é isso que tem que ser, na condição de um julgador como profissão. Dá licença? Claro. O juiz, quando vai julgar, ele não julga se é o Ivan que cometeu o delito, se é o José. Ele vai julgar o delito em si. Sim. E vai ver o que a lei dá como pena e vai aplicar. E eu queria trazer para os nossos filhos. Nós, como pais, na condição de estarmos educando as nossas crianças, nós somos obrigados a julgar o ato das nossas crianças para colocá-los no caminho reto ao nosso julgar, né, ao nosso pensamento. E lógico que eu estou usando ao nosso julgar, porque se a gente repreende um filho por ter cometido isso ou aquilo, a gente julgou o filho por ter cometido aquilo, mas no sentido de colocá-lo na linha. A gente tem essa obrigação. Então, não posso dizer que nós temos que buscar o entendimento para o julgamento no aspecto espiritual, no aspecto de desejar o mal do outro, julgar o ato do outro puro e simples. É diferente, porque a pessoa cometeu aquele ato, a gente julga e acha que ele é uma pessoa que não tem mais razão de existir, que essa pessoa tem que ser condenada. Esse é um julgamento errado. Agora,
quando um julgador profissional tem que emitir seu julgamento, ele tem que fazer por obrigação, e se ele não fizer, estará cumprindo uma falta. Assim como um pai, uma mãe, ela tem que julgar os seus filhos, porque senão estará cometendo uma falta, não pode deixar fazer. Faz parte, né? Faz parte. E aí, para finalizar, eu quero agradecer mais uma vez o convívio, a graça de estarmos aqui, a amizade, os valores que nos são passados a cada momento que a gente está. Pelos meus irmãos que estão conosco nesse momento aqui, que eu amo tanto, e pelos nossos queridos amigos espirituais que nos acompanham, nos assessoram e nos amparam. É isso aí. Então, a gente agradece as palavras do seu Ivan, e é recíproco toda, né? Formamos um grupo e nós temos que, dentro de tudo isso que a gente está falando aqui, começar a entender realmente o que é Deus, o que é o amor, né? Porque só entendendo o verdadeiro amor, nós vamos conseguir compreender as questões dos malfeitores, dos criminosos. E se nós formos ver, nós também já fomos malfeitores, criminosos. E se hoje estamos nessa condição, é porque trabalhamos, nos esforçamos para estar aqui. Como diz, reconhece o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Não é por ter conseguido, e sim pelo verdadeiro sentimento do bem. E dentro desse sentido, dessa vibração que aqui estamos, de união, de fraternidade, de compaixão, que possamos exemplificar mais no dia a dia de nossas vidas, entendendo aqueles irmãos que agem de maneira que nós ainda julgamos que não é a melhor maneira. E às vezes já agimos piores do que aquele. Então, a verdadeira prática da caridade é entendermos que a cada um é dado conforme suas obras. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas só quando começarmos a entender que nós somos o maior necessitado e que a nossa luta é contra nós mesmos, é que vamos conseguir fazer o nosso processo evolutivo se somar ao grande processo evolutivo da Terra. Que Deus abençoe a nossa sexta-feira, um final de semana de amor e bondade, convidando a todos para que no próximo domingo estejamos lá em Imbituba, na comemoração dos 20 anos do Grupo Espírita Porta Esperança, o GEP, que estaremos confraternizando mais essa Casa de Jesus, que está fazendo esta data muito importante para a contribuição da divulgação do Evangelho do Cristo. Que Deus nos abençoe, ilumine e proteja hoje e sempre. Que assim seja. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo.